mulheres revolucionárias, quero compartilhar com vocês que hoje nós estamos realizando um grande sonho, 2 grandes sonhos, gente, que é começar um novo quadro na Revolution, um quadro de entrevistas com mulheres que nos inspiram, mulheres que estão conquistando o mercado, abrindo portas para outras mulheres. Então a gente está realizando esse sonho, que é começar então o nosso quadro de entrevistas. E o outro sonho, gente, é entrevistar essa mulher maravilhosa, que eu admiro, que eu sigo, que eu aprendo com ela já aí há um ano. Então estou muito feliz de receber a Eliane no nosso primeiro quadro, inaugurando com a gente. Eliane, seja bem-vinda. Muito obrigada. bom ter você com a gente. Não, é um privilégio para mim estar aqui com o seu público, com os seus leitores, as pessoas que participam e fazer parte desse sonho que está começando, se realizando, né? E que com certeza trará aqui outros grandes nomes que possam inspirar. Ai, muito obrigada. Muito bom poder começar com uma pessoa que a gente admira tanto e que a gente acompanha e que é pra gente uma inspiração no mercado, tanto no mercado imobiliário, mas no mercado de empreendedorismo mesmo, né? Que tá aí abrindo porta, na lida, vencendo tanta coisa. E a gente sabe que nosso público é esse público de mulheres que estão no corre, fazendo seu próprio corre, buscando suas conquistas. E, gente, para quem não conhece, tá perdendo tempo, viu? Mas para quem não conhece, a Eliane Ribeiro é uma das maiores corretoras da Europa, de Portugal especificamente, né? E também do Brasil, é brasileira. E hoje eu quero que ela compartilhe um pouco com a gente sobre os desafios do mercado imobiliário, de empreender, de ser mulher nesse meio. Então, Eliane, conte um pouco pra gente do seu início, de como que foi o seu início, como que você se encontrou no mercado imobiliário. Conta aí pra gente como que foi esse corre aí do começo. É interessante, Bruna, que eu tive aos 18 anos em Curitiba uma passagem pelo mercado imobiliário assim muito relâmpago. E foi em transição entre um projeto e outro, mas foi uma coisa de menina nova e tal, deixa eu ver o que é isso. Nem cheguei a fazer o Cresce depois, foi só uma passagem, mas nunca pensei que voltasse para ele. A minha formação é de marketing e publicidade, eu atuei sempre nessa área. E em 2008, 2009, num momento muito difícil, do país, Portugal, do mundo, né? Quando a gente foi derivada daquela crise da Lehman Brothers, aquela crise financeira, a tal marolinha aqui do Brasil, lá foi um tsunami. Sim. E a empresa que eu estava foi à falência, e é assim que eu me vejo com quase 40 anos, com uma vontade enorme de empreender, de ter um próprio negócio, e que eu encontro essa oportunidade, que eu decido, porque eu estava ligada à área imobiliária, mas do ponto de vista do marketing e da comunicação. Nunca tinha estado corretora, trabalhava com corretores, mas era como consultora de comunicação e marketing, e não como profissional da área. E é assim que eu encontro essa marca maravilhosa e que transformou a minha vida e que de fato me deu a oportunidade de ter uma profissão. E eu costumo dizer, eu não estou, eu sou e serei, enquanto o Criador der forças e energias. Agora, há coisas que acontecem, né? Eu estava no mercado imobiliário, numa outra perspectiva, nunca tinha efetivamente pensado em ser uma corretora. Mas o nosso modelo, o programa de crescimento, tudo aquilo que a gente tem, que a marca, que o mercado americano já é tradicional, trazia, deu aqui um clique. Que legal. Então você foi para Portugal trabalhando com o marketing no mercado imobiliário. Foi isso que te levou para Portugal? Foi. Eu já trabalhava, eu estava tirando a minha faculdade aqui, na Federal do Paraná, trabalhava com marketing numa agência americana, e que tinha filial em Lisboa. Eles tinham isso foi em 1993, no outro século. Quando eu nasci, em 93. Não façam contas, por favor. Maravilhosa, pode fazer quantas contas precisar. E havia um programa de intercâmbio, eu concorri, era para fazer um estágio de 3 meses, conheci meu português e fiquei estagiando, já vão quase 30 anos. E aí já era. E aí já era. E atuei sempre muito no marketing comercial, mas muito ligado ao marketing e à comunicação, em vários setores, imprensa, trabalhei lá com a Abril contra o Jornal, quando chegou lá,
depois trabalhei em outras editoras, daí entrei no corporativo e, passado algum tempo, em 2000, na verdade, liguei-me então ao setor do incorporador, sempre no marketing e na comunicação. A gente fez grandes lançamentos em Portugal, isso antes da crise. E quando chega a crise, então é um momento difícil, mais de 40% do setor foi à falência. Foi muito duro. Portugal, Espanha, Itália, a Grécia até hoje ainda está lá. Ainda não conseguiu 100% dar a volta, mas foi um momento difícil para os portugueses, mas foi para mim o meu momento de encontro daquilo que é o meu destino. Gente, olha que interessante. Eu gosto muito dessas histórias que mostram como que na crise a gente consegue, né, se reencontrar, se encontrar, consegue sair daquilo e sair mais forte, né, e encontrar seu propósito. As coisas acontecem. E é por isso também, né, que seu marketing é maravilhoso, né, porque a pessoa sabe do que está falando, sabe? Não, é assim, eu não sou uma criativa. E nunca tive na área da criatividade, sempre tive na área da gestão, na área do contato, do comercial, da estratégia, do media planning. Nunca tive diretamente, eu fui aprender a trabalhar com Photoshop sozinha agora, depois que virei corretora, porque eu tinha que fazer o meu marketing, né? Quem está começando tem que fazer tudo, o negócio é o One Show. Então fui aprender, mas sempre tive um olhar mais do desenvolvimento. E o meu marketing está muito aquém aqui para perto de muitos brasileiros. Maravilhosa. Ô, Eliane, eu acho interessante, mesmo que não seja, né, o nosso foco, mas é porque eu também sou apaixonada pelo modelo da Remax e acho interessante a gente falar sobre isso, porque você falou que encontrou um modelo, viu no modelo algo que você se identificou, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse modelo da Remax também, porque eu me identifico muito com isso. Eu nunca me vi corretora, nunca me vi trabalhando no mercado imobiliário, inclusive confesso que tinha uma certa aversão sobre isso, e foi a Remax que me conquistou, né? A gente brinca aqui na Acert que se a Remax não existir, então também não existe a Bruna corretora, sabe? Não tem essa, serei corretora. Não, eu acho que eu sou mais Remax do que corretora, sabe? Então, porque eu acho que esse modelo, a forma de trabalho, a construção mesmo do negócio, a ética, a forma de atendimento, o profissionalismo que a marca traz, para mim é muito importante. Então, acho que é legal. Vamos falar um pouquinho sobre esse modelo também? Sim. Bem, para mim, eu sou embaixadora da marca pela Remax Europa e pela Remax Brasil, que é o meu grande orgulho. Para mim é falar daquilo que corre nas minhas veias, né, o DNA. Eu nunca soube trabalhar de outra forma. A Remax é uma marca que nasceu nos Estados Unidos, fundada por um casal, por isso que eu acho que é um equilíbrio bem bacana, e, né, que é os dois, o yin e yang ali juntos. E há 50 anos. E se espalhou porque traz justamente um princípio de muito serviço. O que me encantou muito na marca, e quando ela chegou lá em Portugal, eu já peguei ela meio, né, em 2010, já estava em Portugal há quase 10 anos. Já era uma referência, foi a primeira franquia, a primeira marca do imobiliário americana a entrar, depois entraram todas, hoje temos todas, Coldwell Banker, Zera, Century, KW, temos todas, estão lá, todas convivem muito bem, porque todas elas bebem da mesma água, que é o modelo americano, né? Um modelo em que o serviço é muito forte para quem vende. Nós acreditamos muito que nós temos que servir o proprietário de uma forma ímpar. Acreditamos que nós não devemos ter 100, 200, 300 captações em carteira, temos que ter 10 para dar um serviço de excelência para quem está vendendo. Acreditamos que temos que ser o profissional de confiança dessa pessoa. Esse trabalho é um trabalho de relacionamento, de criar uma relação e se tornar o profissional de confiança no setor de
cada cliente com quem a gente trabalha. E para mim isso, eu tenho na prática, hoje já trabalho com 3 gerações da mesma família. Em 13 anos já trabalhei com os avós, com a filha e com o neto. E é isso, nós acreditamos que somos na vida dos nossos clientes como um advogado. Ninguém tem 10 advogados, tem um advogado de confiança, tem um médico que é o médico de confiança, tem o seu contador e o consultor imobiliário, porque nós fazemos mais que corretagem, a gente faz uma consultoria em tudo aquilo que é o investimento, tudo que é as perspectivas do setor imobiliário dessas pessoas, dessas famílias. E tornamos parte, um círculo de confiança, parte dos profissionais que são para a vida. Sim. E é isso que a gente faz e luta. Por outro lado, também temos o princípio do dividir para multiplicar. Quando eu sirvo um proprietário numa gestão exclusiva, eu estou entregando para ele uma promessa de que vou pegar no imóvel dele, vou fazer um plano de divulgação e vou abrir para todo o mercado. Ou seja, todo e qualquer profissional, todo e qualquer corretor, Remax ou não, de uma imobiliária ou independente, pode trazer o seu cliente e eu vou ficar grata e vou partilhar com ele a comissão. Isso traz o quê? Serviço, mais rapidez, mais agilidade, mais o proprietário fica muito mais contente, traz uma relação no negócio mais saudável, porque são 2 profissionais defendendo cada um uma parte, é como um advogado, não defende as 2 partes em tribunal, né? Cada um tem o seu. Então, comprador e vendedor tem o seu profissional de referência defendendo o interesse deles e que fazem com que o negócio tenha menos tensão, flui muito melhor e chega lá na frente com resultados de ganho, todos ganham, não é? Os 2 saem ganhando porque faz uma boa compra, faz uma boa venda e uma intermediação correta com 2 profissionais. Esse é o lado do serviço e o outro lado é o lado das relações. Nós somos uma família muito interessante. Quando me disseram isso, eu tive boas experiências com isso também, que eu achei legal. Será? E a verdade é que quando eu cheguei na China, eu não falo uma palavra de mandarim, e balãozinho no peito, fui recebida como um primo que vem de longe, café, entra, senta, quero saber tudo sobre você, sobre o seu negócio, o que é que a gente pode fazer junto, o que é que eu posso aprender com você, o que é que eu posso te ensinar. E isso acontece, qualquer pessoa da nossa marca vai para qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil, felizmente já somos uma família muito grande, mais de 12 mil pessoas, então sente sempre acolhida, né? Eu viajo e tenho amigos no mundo inteiro. Isso é muito legal. Eu tive a oportunidade de visitar a Remax em Orlando, em Portugal e em Dubai. E quando eu vivi isso, eu falei, gente, realmente é um modelo que em qualquer lugar do mundo ele funciona. As pessoas realmente recebem como família e tiram tempo para conversar com você sobre o seu negócio, para apresentar o negócio deles, para entender como que a gente pode trabalhar em parceria. E eu achei isso fantástico. Esses pontos que você levantou, da gente conquistar o cliente no serviço e ele ter a gente como tem um médico, como tem um advogado, ele tem então um corretor, me conquistou muito, porque eu vejo muito assim. No Brasil, acho que a Europa está um pouco mais madura nesse sentido, mas no Brasil a gente vê muito uma coisa de quero vender, e fica aquela loucura, selva, começa assim, a gente até brinca que parece que você pegou um peixe e colocou e tem vários, né, assim, tentando morder a isca. E que é uma coisa que eu realmente não acho legal. E quando você vai para esse outro lado, que é totalmente o contrário do que o mercado está indo, e as pessoas vêm, elas se sentem mais confiantes, né? Porque antes já tive tantas experiências com corretor e não foi legal e tal, e de repente chega alguém e fala, não, eu vou te servir, eu não tenho 30 imóveis no meu portfólio, né? Eu tenho 5, eu tenho 10 e eu estou trabalhando com eles. E o outro corretor é bem-vindo, eu não tenho problema em compartilhar. Pelo contrário,
nós queremos, né? Exatamente. Privilegiamos, aliás, isso é essa muito relação. legal. Isso de todos ganham é um lugar que traz muita segurança, porque no final das contas é um negócio, a gente quer ganhar. Claro. Né? Então, se todos ganham, eu posso ficar tranquila porque eu também vou ganhar, você também vai. Então, a gente pode trabalhar em paz. Eu acho esse modelo, essas questões assim, da confiança do cliente, do serviço, da conquista do cliente, falar assim, não, quem é minha corretora é a Eliane, é a Bruna, e isso é muito legal. E essa ideia, né, que é muito forte na Remax, no mundo todo, de que todos ganham, traz muita segurança em trabalhar com a marca. Não, é um dos nossos lemas, né? Aliás, é tema do livro do David Leninger e da Gayle, e que eu aconselho a todos os profissionais, não só, mas acho que é para todos os empreendedores em todos os setores podem ler, porque mostra de fato como é que é a construção de uma marca. A Remax é a única imobiliária cotada na Bolsa de Nova York, né? É uma imobiliária que está em mais de 100 países, 107 ou 108. Somos mais de 145 mil corretores no mundo, né? Um share, assim, em todos os países que entra, de facto, ela conquista um espaço especial e sempre com o princípio do somar. Do somar, não vamos para dividir, nós vamos para somar, nós vamos para melhorar, trazemos conceitos de ética, de princípios, de respeito pelo colega, de respeito pelo mercado, sempre com o desejo de elevar os padrões, né, e transformar o setor imobiliário num setor mais sério, num setor bem mais evoluído, né, e aproximando um pouco lá dos mercados do Canadá e dos Estados Unidos, que são considerados os mercados mais evoluídos do mundo. Muito legal. Ai, que legal, gente, essa troca. Muito gostoso. Ô, Eliane, e assim, a gente sabe, né, que você é uma das maiores referências no Brasil e na Europa. A gente sabe da expressão que você tem no mercado imobiliário. E não sei se tem um segredo ou se tem um caminho, quais foram as decisões, o que foi que você olha e fala, nossa, isso me fez me tornar a Eliane que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, a referência que eu sou hoje. O que foi no caminho? Né? Qual foi a decisão? Qual foi o passo? O que virou a chave, né, ali? Olha, o mais importante foi, esse é o plano, não há outro, né? Eu não tinha plano B. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Estava falida, as coisas tinham que dar certo, não podia haver outra forma. Por outro lado, foi ouvir as pessoas. E isso também eu tenho que ser bastante grata à Remax e não só ao modelo americano, porque eu tive grandes formadores americanos e algumas pessoas também aqui no Brasil que foram maravilhosos comigo, saber ouvir, saber usar as técnicas, os conselhos, trazer para mim, para o meu negócio. Pagar um preço, né? Um preço que a gente, tudo na vida, todas as conquistas trazem dores, trazem tombos, não são só flores, isso não é clichê, é real, não há sempre muitas pedras pelo caminho, a gente tem que ter calma, saber esperar, conquistar os nossos objetivos, sejam eles qual forem, exige tempo, exige maturidade, exige fazer mais do mesmo, muitas vezes buscando sempre melhorar e não desistir. Esse é o ponto, não desistir do sonho. E eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa que busca sempre crescer, busca sempre evoluir. Eu descobri que esse negócio é um negócio de pessoas sem vergonha. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Já explica. A Eliane, ela tá sendo humilde, tá? Falando essas coisas todas. Mas teve uma coisa que eu aprendi na convenção esse ano. E eu aprendi ouvindo, obviamente, nas palestras,
mas aprendi vendo também, que a gente aprende mais com exemplo, né? Uma coisa ficou muito clara para mim, e eu acho que serve para o mercado imobiliário e serve para qualquer outro mercado, que a gente só precisa fazer o feijão com arroz, fazer ele certinho, né? Fazer o que tem que ser feito, da forma certa, ser humilde. Eu acho que são 2 pontos que eu percebo muito no que eu pude já aprender com você, que é a questão da humildade mesmo. Assim, eu, quando estava começando, né, não sabia nem o beabá ali, eu tive uma oportunidade de conversar com você, e você tirou ali 1 hora e pouco para a gente conversar, me falar sobre o mercado de Portugal, e eu acho que isso reforça muito também. E uma coisa que foi muito legal na convenção, eu não estava nesse momento, mas depois umas pessoas me falaram, que viram você entregando cartão de visita, um por um. Gente, a Eliane, todo mundo que está na convenção sabe quem é ela. Não precisa dela se apresentar, não precisa de entregar panfleto, não precisa de entregar cartão de visita. Todo mundo sabe quem é a Eliane e todo mundo quer fazer parceria com a Eliane. Não tem mais essa de preciso conquistar esse lugar. Mas ainda assim, no meio de uma convenção, a Eliane estava lá, entregando cartão, conversando com as pessoas, falando que faz parceria. E é isso que eu percebo também como valor, que é essa humildade de falar, gente, nós podemos trabalhar juntos, eu sou a maior do mundo, mas podemos trabalhar juntos, sabe? Estou aberta para isso, posso conversar com você e mostrar para todo mundo que é o feijão com arroz, sabe? Então, outras pessoas, o básico, sabe? Eu poderia talvez ter fechado outras parcerias se eu tivesse feito isso, sabe? Então, assim, por que a gente, né, porque o que é a chave que vira, o que é? E às vezes é isso, é fazer também o feijão com arroz, é se manter humilde. E essas são algumas coisas que para mim ficam como aprendizado, a gente está vendo de fora. Ela está se mantendo humilde aqui, falando as coisas. Não é manter humilde. Eu faço um exercício muito forte, que é não esquecer de onde eu venho, não esquecer os tombos que eu já tive, e que às vezes quanto mais alto está, mais difícil é a queda. Então a gente tem que estar mesmo preparado sempre, porque a vida é uma eterna surpresa, está sempre nos surpreendendo de várias formas. E então eu estou sempre preparada. E por outro lado, eu acredito muito que a gente tem que ser o exemplo. Eu hoje sou formadora, também não faço muitas formações, porque o meu foco não é esse. Mas a verdade é que eu sinto necessidade de devolver um pouco tudo aquilo que eu já recebi de tantas pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida, tiraram tempo delas quando eu estava lá dando os primeiros passos, quando eu estava super perdida, sem saber exatamente o caminho, também tiraram tempo. Então, eu acho que tem que ser o exemplo daquilo que eu prego, daquilo que eu digo, que é ser um bom corretor. Então, eu tenho que continuar exercitando também, continuar sendo a corretora, até para ter propriedade também para falar para as pessoas. Eu acho que você pode ir por aqui, eu acho que você pode ir por ali, você está falhando aqui, ali, viver as experiências que eu também quero passar ensinamento. E é óbvio que estar ali na convenção, estava ali tanta gente que ainda não sabia que eu era. Eu duvido um pouco que tinha alguém ali que não soubesse quem ele era. A gente entra na Remax, a gente tem alguns passos básicos, a gente tem que saber quem ele é, ele está lá, ó, nas primeiras aulas. Ai, Eliane, muito bom. Então, vamos falar um pouco também sobre tecnologia. A gente tem visto, né, tantas coisas mudando aí, cada vez mais coisa aparecendo. Essa semana eu dei uma entrevista muito bacana falando sobre marketing de voz, e aí você vai pensando, gente, olha para onde o marketing está indo, olha para onde o varejo está indo, olha os caminhos que nós estamos trilhando. E... Quer atender? Não. Se precisar. Nem sei quem é, então depois eu vejo. Tá bom. Vamos voltar lá. Vai sair um corte. Lá entrou no make-off. Já coloca aí, olha. Então vamos lá. Eliane, vamos falar um pouco sobre também a tecnologia no mercado imobiliário, né? A gente tem visto as mudanças aí do mercado. Essa semana eu dei uma entrevista super bacana falando sobre marketing de voz, e a gente percebe o tanto que tem mudanças ainda vindo. O marketing de voz promete talvez fazer uma revolução maior do que o próprio e-commerce fez. Então a gente tem visto uma mudança no comportamento de compra, na jornada de compra do cliente. Essas coisas vão, né, em todo o tempo se atualizando. Como que você percebe a tecnologia no mercado imobiliário e o quanto que isso é benéfico para a gente, né? A gente vê aí robôs fazendo coisas de advogados, e aí como vai ficar para a gente também, né? Olha, nós tivemos uma palestra do nosso presidente Peixoto Ascioli maravilhosa, né? Falando da revolução do chat GPT. Sim.
O que eu acho? Eu acho que está difícil acompanhar. Eu acho que não está fácil nós conseguimos ter o foco necessário para fazer o que é realmente importante. Eu acho que tem que se ter muita atenção para não dispersar, mas tem que estar atualizado. Tem que entender quais são dessas ferramentas todas que estão disponíveis, aquelas que são bacanas e que eu tenho que trazer para o meu mundo, para o meu negócio. Não dá para estar em todo lado. Tem que fazer uma peneirinha e ver exatamente quais são aquelas que são indispensáveis e que eu vou utilizar. Por querer fazer tudo, a gente não vai conseguir, né? E não vai fazer bem feito. Sim. É sempre a mesma história. Então, sim, estar informado, porque nós temos que estar informados. Essa nova geração que está chegando aqui, já sabemos que a geração Y vai ser, já é a geração de maior poder aquisitivo hoje. Até 2035 vão os milionários do mundo, mais de 50% são essa geração. Nós temos que saber falar e ter um discurso que chegue até eles e utilizar as ferramentas certas também para chegar até eles. Mas não podemos esquecer de um ponto muito importante. Esse negócio é um negócio de pessoas, para pessoas. Como diz uma das pessoas que eu mais gosto, que é o Máximo Forte, lá em Portugal. É um negócio de pessoas para pessoas. Esse contato vai ter sempre que existir. Pode e acontecerá muitas vezes através do digital, o primeiro, né, mas é no olho, dentro de um imóvel, dentro de 4 paredes que as coisas vão acontecer. Eu não sei que eu quero vender ilhas virtuais lá no mundo digital, no metaverso. Todas as grandes marcas de luxo já lá estão. A Louis Vuitton está lá, a Hermès está lá, a Coca-Cola, que não é de luxo, mas que é de massa, está lá. A Nike já está vendendo uns tênis, não sei quanto, por uma fortuna. Foram vendidas na Sandbox uma série de ilhas virtuais, mais de 2,5 milhões de dólares. Tudo bem, se for esse o meu nicho, vamos lá. Mas qual é o meu nicho? Sim. Qual é a minha especialização? Aonde é que eu sou especialista? E, gente, não esquecer que o negócio está no dia a dia, está na rua, está em falar com pessoas, está em dar cara para o mercado, está em ter realmente um bairro, um condomínio, que é o seu bairro, o seu condomínio, onde você efetivamente é especialista. Sim. E não esquecer que esse negócio é olhar para o global, tudo o que acontece e aplicar local. E pronto, e as ferramentas tecnológicas estão aí para ajudar, estão aí para fazer com que a gente seja melhor, mas sempre com esse olhar, com esse cuidado de selecionar efetivamente onde é que eu quero estar posicionado e quais são as ferramentas que me ajudam mais para isso. Eu acho isso muito importante, porque a tecnologia vem trazendo tanta coisa que às vezes a gente fica perdido, né? Aplico isso, não aplico, vou aplicar tudo, não dá. Né? Então, escolha mesmo, faz a peneira, entende, mas esteja atento, saiba que existe, né? Saiba o que está acontecendo. Saiba dialogar com alguém que venha e que fale sobre isso, nos básicos. Exatamente. Saiba os básicos bem, né? Basta saber a gente poder conversar, poder dialogar, eu acho isso legal. A gente vê, eu acho que o mercado imobiliário, ele está, pelo menos no Brasil, amadurecendo muito na questão da tecnologia também. E é muito rápido. É muito rápido. É uma maturidade que ela não pode levar um tempo de maturação muito devagar, não. Porque a coisa acontece, a hora que você amadurece uma coisa, já surgiu outra. Então, a gente precisa de estar atento, entender e não querer estar em tudo e fazer tudo, porque realmente impossível, não vai dar, a gente não vai conseguir. Eliane, então, a gente está aqui conversando, uma conversa com a Revolution. A gente sabe que o nosso público é de mulheres empreendedoras, e acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso também, né? Entender quais foram os desafios específicos por ser mulher, se você sentiu isso, se não sentiu, o que você sente que são os desafios da mulher que quer empreender, que quer entrar no mercado imobiliário, como é ser mulher e estar no mercado e ser referência. Como que é toda essa movimentação? A gente vê que ainda é um mercado que tem muito homem, né? Às vezes majoritariamente homens. Então, como que é isso? Como que é esses desafios? Qual que é essa missão também de estar nesse lugar, abrir porta para outras mulheres? Conta um pouquinho disso aí, do ser mulher no mercado imobiliário.
Olha, eu abraço muito, eu sou feminina, não sou feminista, mas é óbvio que eu tenho sempre o cuidado de olhar para os meus pares, a gente vive um dia a dia de ainda alguma desigualdade. Sinto muito honrada, em 2021 fui convidada para ser embaixadora do Clube de Negócios das Mulheres de língua portuguesa, que tem feito um trabalho maravilhoso de apoio e de suporte e no crescimento, no desenvolvimento, sempre não com o olhar da coitadinha, não, com o sexismo, não, mas com o olhar de causa de apoiar efetivamente o desenvolvimento da mulher e estar junto dela nas situações que são mais difíceis. E a verdade é que eu nunca vivi um momento em que eu possa dizer que houve ali uma tentativa de assédio do ponto de vista sexual, mas já vivi do ponto de vista do feminino. E aquela que para mim assim foi a mais flagrante, foi aquela que me marcou mais, foi quando eu atendi um embaixador de um país árabe, só para não citar qual o país, né? E nós estávamos numa visita, ele estava vindo assumir a embaixada em Lisboa e eu fui selecionada para apresentar-lhes algumas oportunidades. E no início das visitas, na primeira eu ia à frente para abrir a porta e o assistente, o tradutor e o assistente dele me disse: Eliane, senhora, na nossa cultura, a mulher não vai à frente do homem. Aquilo na hora deu-me assim 5 segundos e a resposta para mim, óbvia, foi: desculpa, hoje, aqui, agora eu não sou mulher, eu sou uma profissional. E na minha profissão eu tenho que ir à frente para abrir a porta para os meus clientes, é uma questão de educação e de princípios. E ele traduziu para o embaixador e o embaixador, com certeza. A partir daquele momento, ele fazia questão de me dar vai à frente, dar o sinal para que eu fosse à frente. Então, eu acho que é isso que nós, mulheres, temos que entender. Nós temos que nos posicionar. Eu sei que a mensagem do outro lado pode, às vezes, levar tempo para chegar, consoante o interlocutor. Sim. Mas nós temos que assumirmos: eu não sou mulher. Eu sou uma profissional. No meu papel poderia estar um homem, poderia estar uma mulher, mas estou eu, mas é um profissional que está aqui. Então, quando nós próprias tivermos essa consciência, já vai ajudar bastante. Sim. Já vai mudar bastante. Tiver a atitude profissional, tiver o cuidado de vestir-me como uma profissional ou um profissional daquele setor se veste, apresentar-me, claro, com a minha imagem, que cada um tem a sua imagem, né? Seja homem, seja mulher, cuidada, mas com os cuidados que qualquer profissional teria. Isso também vai fazer que do outro lado não haja uma deturpação de papéis, né? E isso eu acho que é o principal ponto. Infelizmente, a gente tem que conviver com pessoas erradas. Mas essas pessoas erradas, elas estão no feminino e no masculino. Porque a gente sente, por vezes, que até do lado feminino, uma com a outra, existe essa guerrinha que nós sabemos que não é consciente, é histórica, vem das nossas bisavós, tetravós lá atrás, é uma cultura que a gente hoje está mudando a cultura, a gente está trazendo para as... Eu tenho filhas, eu tenho netas, né, e eu tento mostrar para elas que elas têm que crescer sabendo que elas são uma pessoa. Sim. E elas não têm que competir com outras pessoas, elas têm que buscar o lugar delas como pessoas nesse mundo. Não como mulheres, mas sim mas como pessoas, como profissionais, né? Como depois responsáveis por uma família, independentemente. Eu digo sempre isso para o meu filho, para as minhas filhas. Vocês são pessoas e têm que encontrar nesse mundo o lugar de vocês como pessoas que são, na área que atuam,
como líderes da sua família, como líderes das suas comunidades, das empresas, mas sempre como pessoas e não como homem ou mulher. Eu acho isso extremamente válido, porque muitas vezes a gente, quando fala da mulher, a gente fala muito sobre essa questão do assédio sexual, né? E às vezes não é o assédio sexual que é a nossa grande luta, né? Às vezes ele nem está ali, às vezes nem existe, né, no caso. Às vezes é um assédio moral mesmo, às vezes é exatamente. Às vezes é essa ideia de que a mulher ela é menor enquanto conhecimento, ou ela não pode ir à minha frente. Todas essas questões que passam por cultura, passam por várias questões. E é esse papel. Muitas vezes eu percebo que no ativismo a gente tem um ímpeto de retrucar muito rápido ou de querer rebater, e não é o melhor, não é o que vai nos levar a conquistar o nosso lugar. Às vezes é o nosso posicionamento, é só ter um posicionamento firme, não precisa ser ignorante, não precisa brigar, não precisa falar mais alto, né? Não precisa de encher o peito, é só dizer... Aqui vim, né? Vim como profissional, e como profissional serei. Exijo, né? E ter o respeito que mereço enquanto profissional. Exatamente. Né? Agora, e também saber ignorar determinadas atitudes. Sim. Às vezes há atitudes que são demasiado surreais que não merecem a nossa atenção, não merecem que a gente perca o nosso tempo, a nossa energia com elas. Há momentos que sim, que temos que nos posicionar com a nossa elegância, com a nossa educação, mas com a firmeza necessária, temos que nos posicionar. Mas há outros momentos que não vale a pena. Uma vez uma pessoa me disse uma coisa que me marcou muito e fez diferença na minha vida em todos os sentidos. Que ela disse: Bruna, a gente precisa aprender a escolher quais são as nossas brigas. Sabe, o que vai ser a guerra que eu vou guerrear, né? E qual vai ser o momento disso? O que eu vou brigar? Porque isso aqui eu vou brigar, vale a pena? E outras coisas não, e às vezes é pela nossa paz, não é nem pelo outro não, sabe? É por nós mesmos. E eu acho que isso fez muita diferença. Então é isso, tem coisa, gente, que é ignorar. Né? Não justifica. Não justifica. Até porque não vai tomar uma energia desnecessária, que não vai trazer nada, não vai trazer frutos, é uma circunstância única e de alguém que provavelmente nunca mais vai cruzar na tua vida, né? Exatamente. Mas não quer dizer que tenhamos que estar achando que isso é tudo bonito e cor-de-rosa, mas temos que saber exatamente onde é que é mais vermelho, onde é que é só uma fumacinha que vai passar. Que vai passar. Eliane, para a gente ir encerrando, eu tenho algumas outras questões aqui. Quero saber, já chegamos aonde chegou, né? Já está onde está. Qual que é o plano agora? Para onde ir? Qual que é o caminho? Quais são os seus objetivos aí para os próximos 10 anos, para o futuro? Bruna, sabe que eu sou uma pessoa muito intuitiva e muito reativa. Eu hoje, graças a Deus, a gente tem uma situação bastante confortável, financeiramente falando, os filhos estão crescidos, mas o que desafia continuar são as pessoas que a gente toca e que a gente vê que sentem-se inspiradas para também dar o melhor de si e ir buscar os seus próprios sonhos e lutar por eles, pelas suas conquistas. E são 8 netinhos que estão aí. 8 netos? 8 netos. Nem a avó sabia que você era. 8 netos. Eu e o Carlos, nós somos os dois de segundo casamento. Eu tenho uma, ele tem 2. E esses 3 já têm 8 filhos. Gente do então céu. em conjunto temos 8 nossos, dos nossos filhos sim. Ainda não, do Martim e da Mariana. Sim. Porque nós criamos 6. Gente, é muita criança. Era desde o recém-nascido até aos 15 anos. Na mesma casa. Foi uma vida muito preenchida, com muitos desafios, mas muito rica, com muitas alegrias. Gente, que delícia. Nossa, e com os netinhos agora, então, deve ser Então a gente tem que inspirá-los aí, tem eles. Eu sou uma avó que não é nada tradicional, como deve imaginar, né? Eu tenho certeza. Deve ser super legal ver a relação. Mas é bem bacana. Eu sou uma avó que é quase tia. Adoro. Os meninos vão ficar doidos, meus pais. Aí deixa eles um pouquinho... Não, mas
eles gostam. As meninas mais velhas, as Marias, Maria Gabriela e a Maria Celeste, 16 e 15 anos, foram muito juntas, da filha mais velha do Carlos. Nossa, as compras são comigo. Ai, que delícia! O primeiro cabeleireiro, as maquiagens, com a avó. Quando é preciso falar um pouquinho de autoestima, a mãe atira lá para casa. Vai, Vó, vai lá, resolve isso, porque aqui em casa a gente foca em outras questões, mas isso de outras áreas. Que delícia, ai, que gostoso. Eliane, pra gente encerrar, queria que você deixasse um recado para as mulheres que querem começar a empreender no mercado imobiliário, que também querem ir para outras áreas. Deixasse um recado aí para quem está começando, para quem está patinando, para quem está ainda um pouco precisando de força. E essa força que você tem, essa vida, essa determinação, deixa um recado pra gente. Olha, Bruna, siga um exemplo. Tenham mulheres, pessoas que inspirem na vossa vida, busquem um pouquinho em cada uma daquilo que são os princípios, que são os códigos que você quer para você como pessoa, como mulher, como empreendedora. Mire nos sonhos. O foco, né? A gente fala muito, né? O foco. Não dá para andar saltando de um para o outro. Foca num caminho, o resto vem junto. E o resultado, principalmente o resultado financeiro, tem que ser consequência. Né? É claro que a gente tem contas para pagar, a gente tem filhos, a gente tem uma estrutura, né? às vezes profissional, que também tem que se manter, mas o resultado financeiro é sempre uma consequência de um processo, né? E de um padrão e de muita dedicação, muito esforço. Eliane, muito obrigada por essa entrevista, que me enriqueceu demais. Eu tenho certeza que enriqueceu tanto essas mulheres. Obrigada por você me trazer aqui. Ai, claro. Obrigada, muito obrigada. Gente, que prazer, viu, poder aprender e poder compartilhar com vocês esse conhecimento, esse aprendizado. Obrigada. A gente se vê em breve, no Brasil ou em Portugal ou em algum lugar do mundo. Em algum lugar do mundo. Nós estamos prontas para nos encontrar sempre. Obrigada, viu? Meninas, acompanhem nosso canal, sigam, vejam tudo, porque a gente vai sempre estar postando novas entrevistas com novas mulheres, outras mulheres também, vai ser bem legal. E acompanhe nossa revista que está aí a cada 15 dias com edição nova para vocês. Um abraço.